Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre duas publicações. A primeira, este tex aqui, tex número 2 de As Grandes Aventuras, Entre Duas Bandeiras. E na sequência, nós vamos conversar sobre esse Júlia, o Júlia número 5, Os Reféns. Ou seja, vamos conversar sobre essas duas publicações no nosso programa desta semana. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá, eu sempre procuro publicar informações a respeito de campanhas do Catarse, promoções, pré-vendas, sempre informações ligadas às publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. A partir de agora, nós estamos contando com o apoio da loja A Arte de Colecionar, uma loja especializada em produtos para quem faz coleção, como o próprio nome já está dizendo. E lá tem alguns produtos, além de gibis, outros produtos ligados tanto a Tex, a Zagor, a outros personagens da editora Bonelli. Meus amigos, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue os nossos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever no Vitrine dos Quadrinhos. E depois de inscrito, você aperta o sininho que o próprio YouTube vai notificá-lo dos nossos vídeos. Fiquem agora com a nossa vinheta de abertura e, na sequência, eu retorno para conversar sobre o tex. Agora, nós vamos conversar sobre esta publicação de tex, Entre Duas Bandeiras. Esse tex foi publicado originalmente na Itália, nas edições 113 e 115, de 113 a 115, né? Aqui no Brasil já teve 3 publicações. A primeira foi na época da VEC, número 53 a 55. Depois nós tivemos no tex coleção de 160 a 162. E tivemos também tex edição histórica número 62. É uma publicação, uma história muito interessante. Aliás, eu vou primeiro falar da publicação. Nós podemos ver, é número 2 das Grandes Aventuras, uma publicação em capa dura e colorida, como vocês podem observar. Mas vamos lá. Inicialmente, nós temos algumas informações. Essas reportagens, essas matérias que compõem no tex são sempre muito interessantes. Elas procuram retratar informações tanto da publicação de tex, ou às vezes algumas informações a respeito de personagens do Oeste. Então eu sempre gosto bastante quando as nossas publicações têm essas reportagens. Nessa aqui nós temos uma reportagem sobre Aurélio Calepini, que é simplesmente o criador visual do tex. E Gianluigi Bonelli, que é o mentor intelectual de tex, é o criador do personagem. E aqui realmente começa a história. Essa história, nós temos o Tex, o Kit Carson e o Kit Wheeler. Eles chegam numa cidade, tem uma pequena confusão lá nessa cidade, e aí o Tex encontra nessa pequena briga no salão o Dick Furacão. O Dick Furacão foi um personagem, foi um amigo que viveu com ele, a amizade que eles tiveram, eles conduziam manadas e tudo mais, antes da Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. E aí eles contam, Tex e Dick Furacão, contam para os outros pardos uma história que se passou, como eles foram envolvidos na Guerra da Secessão. É muito interessante. Inicialmente eles tinham uma manada, que eram 3 colegas que conduziam essa manada, o Tex, o Dick e o Rod, e eles começaram a ter problemas com os militares. Os militares queriam ficar com a manada dele, cada um tinha um ponto de vista, então isso começa a dissolver a sociedade dos 3. Ficam só os 2, o Dick Furacão e o Tex, o Rod sai. E depois eles começam a ter mais problemas, e aí existe todo um desenrolar da história durante a Guerra Civil, como aconteceu, como essa, digamos assim, como essa guerra encontrou os personagens Tex e Dick Furacão. Então é muito interessante. Eu vou mostrar agora
mais algumas imagens da nossa bela publicação e bela história. Como eu falei, publicação em capa dura, aqui nós temos uma pequena informação da aventura publicada nessa revista. Como eu sempre tenho feito nos últimos programas, após falar da revista, eu falo um pouco de quem eu trouxe para nos acompanhar na gravação do programa de hoje. Então, primeiro o boneco do Kit Carson, que é o party que mais acompanha o Tex nas aventuras. E o Kit Wheeler, que é o filho do Tex. Então, esses dois foram homenageados hoje, os dois bonequinhos aqui. Eu escolhi esses dois, até porque são os dois partes que acompanham o Tex nessa publicação. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para conversar sobre a publicação de Júlia. Vamos conversar agora sobre o Júlia número 5. Observem que eu só tive contato com esse personagem a partir do momento que ele começou a ser publicado aqui no Brasil em formato italiano. A Mitos começou ele com publicação em formatinho, eu não tinha contato. Realmente, a partir de quando ela lançou o Júlia em formato italiano, foi que eu comecei a ter contato com as histórias da Júlia e são muito boas. Então, esse número 5 foi publicado originalmente na Itália em 1999 e foi publicado aqui no Brasil em 2003 no formatinho. Então lá, vocês podem observar aqui a capa, que é uma capa muito interessante, muito bonita, e eu vou passar aqui todas as informações. Vocês sabem que esse personagem é um personagem criado pelo Giancarlo Berardi, e neste episódio nós temos o Maurício Matero como quem fez o roteiro, a Laura Zuccari é quem fez o desenho e o Marco Soldi é quem fez essa bela capa aqui. Então eu vou mostrar aqui como se dá. Temos uma pequena reportagem aqui no início, vocês podem perceber, e já começa a aventura. Papel cartão e aqui uma pequena sinopse e a lombada padrão utilizado por Júlia. Júlia é uma criminóloga, então ela atua junto com a polícia para resolver algum crime, alguma coisa. Nesse específico volume, Júlia atua para resolver um sequestro. Inicialmente, uma gangue consegue sequestrar algumas pessoas numa casa, mantém refém a família de um proprietário de uma joalharia. Então eles mantêm 2 núcleos de sequestro na casa e depois forçam o proprietário a ir até a joalharia. São 2 núcleos. E aí a história começa a desenrolar nisso aí. O mais interessante é como a polícia é envolvida nisso aí. Uma das filhas, uma filha do proprietário, tem um namorado que mora fora. A história é em Nova York, que mora na Holanda, e começa a ligar, tentar localizar a namorada, liga para casa, não consegue, liga para as amigas e acaba ligando para a polícia, envolve a polícia e Júlia é envolvida nessa trama para tentar resolver tudo mais. E o mais interessante depois que isso tudo é que existe algo por trás desse sequestro. E aí vocês vão ter que reler para ver todo o desenrolar. Mas basicamente Júlia e a polícia de Nova York para tentar resolver a questão desse sequestro. Uma história que eu gostei bastante, com quase todas as histórias da Júlia. Por isso que a gente vai ficar sempre comentando aqui no nosso canal. Era isso que eu tinha para falar de Júlia. Fiquem com mais algumas imagens que eu separei, tanto da publicação daqui como da Itália, e eu retorno para o bloco final de encerramento do programa.
No bloco final, nós sempre falamos da campanha dos cartazes ligadas aos personagens Bonelli. Estamos quase na mesma situação da semana passada. Nós temos duas publicações da editora Grafite, que nós temos UT e Legs Weber. Nós temos uma publicação da editora Red Dragon, que é Shea. E aí nós temos aquele livro que conta um pouco da saga da publicação Tex aqui no Brasil, Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer número 2, que nesse caso conta um pouco da saga da publicação na época em que era publicado pela editora VEC. Temos essa semana também uma novidade. Temos uma campanha no cartaz de Tony Castle, o Chacal. Esse Chacal foi um personagem brasileiro que foi criado na época da VEC. Vamos ver como foi essa história. A VEC comprou Judas, que era uma série que foi uma série da Bonelli, e começou a publicar aqui no Brasil. Só que não com o nome de Judas, com o nome do Chacal. E aí fez um sucesso muito grande, só que só teve 16 edições. Então a VEC pensou em continuar, e aí começou, a partir desse momento, criou as histórias aqui no Brasil. Então é dessa fase brasileira do Chacal que tem essas histórias publicadas agora. Lembre-se que nós temos o apoio da loja Arte de Colecionar. Eu vou colocar o link, lá temos produtos sempre ligados ao colecionismo e até Tex, Zagor e outros personagens da Bonelli. Meus amigos, chegamos ao final. E como sempre, eu agradeço ao site Guia dos Quadrinhos e ao site das editoras, onde a gente pega sempre muitas informações para passar para vocês. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!